Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Molon. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas que nos acompanham aqui do plenário, aqueles que nos acompanham de casa, pelo sistema remoto, adotando o comportamento que foi orientado pela presidência da Câmara corretamente, de evitarmos aglomeração, porque nós não somos negacionistas, nós acreditamos na ciência e queremos pedir a todos que continuem se cuidando, porque o Brasil se aproxima, presidente, tragicamente, da cifra triste, dramática para o nosso país, de 400 mil mortos. Nesse momento, deve estar sendo divulgado o último número, e o Brasil está perto, lamentavelmente, dessa cifra assustadora. Isso é resultado, deputado Paulo Ramos, que me antecedeu aqui na tribuna, de falta de governo. Um governo completamente perdido. E a prova disso é exatamente o que o deputado Paulo Ramos acabou de mencionar, na sequência do deputado Marcelo Freixo. A situação de um general, ministro do governo, que se vê obrigado a tomar vacina escondida pela orientação do presidente da República, seu chefe. Veja, Vossa Excelência, que absurdo completo. No mundo inteiro, os líderes políticos fazem questão de tomar vacina publicamente para dar o exemplo. Aqui no Brasil é o contrário. O presidente da República é um estorvo até para que os seus ministros se vacinem. No contexto dessa conversa, o ministro Paulo Guedes se dá ao luxo de atacar a China, fornecedora de grande parte dos insumos que nós utilizamos para a produção de vacinas. Se o governo não atrapalhasse, ajudaria muito. O problema é que o governo não só não faz o que deveria fazer, mas faz o que não deveria fazer. Atrapalha incansavelmente o país. E o país, presidente, o país está exausto. O país está exausto. O país não aguenta mais. As pessoas não aguentam mais a falta de perspectiva de quando se vacinarão, de quando poderão retomar sua vida normal, porque o governo não quis comprar 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer, norte-americana. Portanto, nem a desculpa ideológica, que é de um país com o qual o presidente não concorda, se tem. É, de fato, uma sabotagem ao país, uma sabotagem à vida dos brasileiros. E, além de sabotar o enfrentamento à pandemia, o governo tentou sabotar também a comissão parlamentar de inquérito que ontem se instalou no Senado Federal. Fez o possível para retirar assinaturas. Não queria que ela fosse instalada. E, corretamente, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da CPI, porque a CPI é direito de minoria, aqui no Brasil e no mundo inteiro. E ela foi instalada. E aí o governo tentou impedir que fosse designado o relator. Através de uma aliada sua, foi à Justiça de primeiro grau pedir que um determinado relator, o senador Renan Calheiros, não pudesse ser eleito. Ora, relator não é eleito, é escolhido pelo presidente. A decisão foi cassada pela presidência do tribunal. A CPI foi instalada e começou a trabalhar. E, diante disso, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, vai à CPI para chamar o presidente do Senado de ingrato, porque se recusou a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Senhor presidente, o país assiste perplexo
a esse festival de desencontros do governo, descobrindo que nós estamos numa nau, num barco, em que o comandante é um insensato, em que não sabe nem de longe para onde conduzir o barco, em que direção levá-lo. É um festival de crimes de responsabilidade, de inconsequências, mas não apenas no enfrentamento à Covid, também no enfrentamento à crise econômica e social. O auxílio que o governo decidiu dar é insuficiente para que as famílias brasileiras se mantenham com dignidade. As famílias brasileiras precisam comprar comida, precisam comprar um botijão de gás, e não há dinheiro para isso. O auxílio de R$250 não é suficiente. E se for família de uma única pessoa, R$150. Não é possível. Esse valor, ele é absolutamente insuficiente. Por isso nós queremos votar a medida provisória que trata desse tema, porque aqui nós queremos recuperar o valor de R$600, deputado Elvino Bongás. E ontem recebemos as centrais sindicais, como Vossa Excelência há pouco dizia, com o presidente Arthur Lira, que as recebeu. Nós queremos R$600 já. São 19 milhões de brasileiros que passam fome. O desemprego é recorde no Brasil. Nunca esteve tão alto na história do nosso país. E, diante disso, o governo pretende não fazer o censo, porque o censo provará que a situação é cada vez pior no Brasil. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Não digam que a culpa é da pandemia, porque os países da OCDE também enfrentaram a pandemia. E o Brasil é o que tem apresentado o pior resultado dentre aqueles avaliados pela OCDE, como recentemente se divulgou. Portanto, é claro que a pandemia afeta o Brasil, como afetou o mundo inteiro. A questão é como nós respondemos a isso. E além da área da saúde e da área social e econômica, temos a área ambiental, que é um outro festival de crimes. Por isso nós da oposição acabamos de aprontar um requerimento para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de crimes e ilícitos praticados pelo antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele que foi acusado pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas de cohonestar com os criminosos, de defendê-los e atacar a Polícia Federal. E veio aqui o delegado Saraiva, e de maneira altiva defendeu o seu trabalho. Nós queremos investigar essas denúncias, não apenas essa, mas também aquelas de que ele usou avião da FAB para transformar garimpeiros ilegais, mas também o desmonte de toda a proteção ambiental brasileira, a perseguição aos servidores, o estímulo e incentivo ao desmatamento. Nós queremos investigar isso. Queremos investigar a omissão do Ministério do Meio Ambiente diante das queimadas e do dia do fogo. O ministro Ricardo Salles, ou melhor, o antiministro, precisa ser investigado, e é por essa casa. Deputado Júlio Delgado, nós temos a obrigação aqui na Câmara de fazer o nosso papel. O Senado está cumprindo o papel dele. E para isso, a oposição no Senado contou com o apoio de assinaturas de senadores do MDB, do Podemos, do PSDB, do PROS e do DEM, além do Cidadania. Nós queremos fazer um apelo a esses partidos aqui na Câmara, que, seguindo o bom exemplo dos senadores desses partidos, aqui também nos ajudem com assinaturas, para que nós possamos instalar a CPI dos crimes ambientais e das denúncias contra o ministro Ricardo Salles. É nossa obrigação fazer isso, antes que a nossa natureza seja devastada de forma irreversível e que a imagem do Brasil seja completamente destruída, o que prejudicará as exportações e gerará mais desemprego no Brasil. É hora de dar um basta em Ricardo Salles
CPI já. Obrigado, presidente.